Hoje, como eu tinha falado com vocês, a gente vai fazer uma aula de exercícios. Então, nós vamos fazer exercícios sobre recalque e teoria do adensamento. Então, nas últimas 2 semanas, a gente trabalhou com esses dois itens. Vocês aprenderam a determinar o que é um recalque. Então, o recalque ele vai ser a deformação quando a gente tem um carregamento aplicado na superfície. Então, esse recalque ele pode ser lento ou ele pode ser imediato. Então, o recalque lento é o que acontece por causa do adensamento. Então, o adensamento é um recalque que ele é chamado de lento, e esse recalque ele dura um certo período de tempo, então demora um tempo até que esse recalque ocorra. Então, quando a gente determina o recalque, a gente vai determinar o recalque que é o recalque total. Sempre que a gente está fazendo essa determinação, a gente vai descobrir qual que é o recalque total que aquela camada de solo ela pode sofrer. Na teoria do adensamento, a gente vai ver como que é a evolução desse recalque. Então, a evolução do recalque é quanto tempo vai levar para que eu tenha esse recalque total. Quantos por cento de recalque eu vou ter em uma quantidade X de tempo. Então, isso a gente consegue determinar a partir da teoria do adensamento. Hoje a gente vai fazer exercício das duas formas, então tanto sobre recalque quanto sobre o adensamento. Com isso, vocês vão conseguir compreender melhor essa parte do nosso conteúdo, tá bom? A gente aprendeu que quando a gente vai determinar o recalque, uma coisa que a gente leva em consideração a gente pode fazer pela analogia com a teoria elástica. Nós podemos fazer pela analogia edométrica. Na teoria elástica, a gente vai usar um comportamento do material submetido a um ensaio de compressão axial. Então, a gente vai determinar qual que é o módulo de elasticidade desse material, qual que vai ser o coeficiente de Poisson desse material, qual vai ser o nosso coeficiente de forma desse material, onde isso aqui vai levar em conta se é uma sapata, se é um radier, se vai ser um aterro, e se vai ser fixo, se vai ser fixo, flexível, tudo isso entra aqui dentro do coeficiente de forma. E a partir disso a gente consegue determinar qual que vai ser o recalque pela teoria elástica. Pela analogia edométrica, a gente vai fazer a partir do ensaio edométrico, onde o ensaio edométrico é um ensaio que ele vai ser um ensaio de compressão confinada. O que isso significa? Que eu vou ter apenas deformação na vertical. Deformação em um sentido apenas do meu corpo de prova. Então, eu pego aquele meu material, vou ensaiar esse material e eu vou dizer que o comportamento dele para o recalque vai ser semelhante ao comportamento que ele apresenta no ensaio edométrico. Então, isso é a maneira como eu determino o recalque. Nesse ensaio edométrico, o que a gente faz? A gente considera que o material ele é feito de dois tipos não de partículas, mas de dois tipos, vamos chamar assim, de vazios e de grãos. Os grãos do material, eles não vão se alterar, porque os grãos eles são incompressíveis. Já os vazios, eles vão sofrer alteração, porque esses vazios eles podem ser reduzidos e eles são compressíveis. Essa altura, somente dos grãos do material, a gente chama de altura reduzida, ou ainda de H0. Então, é uma altura reduzida do nosso solo. Quando a gente tem esse vazio todo, a gente fala de altura da camada de solo. Quando a gente tem a deformação acontecendo, o que vai acontecer aqui com esse corpo de prova, com esse solo? Ele vai ter deformação apenas no sentido aqui vertical. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter aquele corpo de prova, a minha quantidade de grãos vai ser a mesma, não vai se alterar, porque os grãos são incompressíveis. O que vai se alterar é essa altura que a gente tem devido aos vazios. Então, os vazios, eles sofrem a compressão. Essa deformação, essa variação que a gente vai ter no tamanho é o recalque. Essa altura dos grãos continua sendo aquela nossa altura reduzida, e a altura total do meu corpo de prova é a altura da camada de solo
após a deformação. Então, o nosso recalque ele vai depender da variação do índice de vazios. E aí, a gente viu inúmeras maneiras que a gente tem para calcular o recalque, de acordo com os parâmetros da teoria da analogia dométrica, de acordo com o coeficiente de compressibilidade do solo, de acordo com o coeficiente de recompressão de uma argila. A gente viu que também quando a gente tem um recalque, que ele é um recalque lento, esse recalque ele vai acontecer em argilas saturadas. Quando nós temos um recalque mais rápido e imediato, esse recalque ele vai acontecer em areias. Então, quando a gente tem um recalque imediato, a gente usa a teoria da elasticidade e vai determinar a partir dos parâmetros elásticos. Em argilas, a gente usa o ensaio odométrico e vai avaliar o recalque por meio dessa analogia com o ensaio odométrico, tá bom? E a gente vai fazer alguns exercícios. Só um instantinho, deixa eu achar esses exercícios. Então, o primeiro que a gente vai fazer hoje é esse aqui. Pode diminuir para ficar mais fácil de visualizar. Uma camada de argila de 10 metros de espessura situa-se entre duas camadas de areia. A espessura da camada superior da areia é de 3 metros. O nível de água encontra-se a 2 metros de profundidade. Os pesos específicos saturados da areia e da argila são 20 kN por metro cúbico e 19 kN por metro cúbico, respectivamente. Para a argila, E0 é igual a 1,9, MV é igual a 9,4 vezes 10 a menos 4 metros quadrados por quilonewton. E se for colocado um aterro de 3 metros acima do terreno, com peso específico 14,6 kN por metro cúbico, determine qual será o recalque total, o recalque específico, a altura reduzida da argila e o módulo de compressão endométrica e o coeficiente de compressibilidade dessa argila. Vamos determinar isso? Vamos. Como que a gente faz? Primeira coisa, eu gosto de ter um visual, então eu vou desenhar aqui pra gente. A camada de argila, ela vai ter 10 metros. Essa argila, ela tá entre duas camadas de areia. Então, eu tenho areia aqui, areia aqui. A espessura da camada superior de areia é 3 metros. Então, aqui eu tenho 3 metros. 3. Essa aqui tem 10 metros de espessura. O nível de água encontra-se a 2 metros de profundidade. Então, o nível de água está mais ou menos aqui, né? Os pesos específicos da areia e da argila são 20. Então, da areia é 20 kN por metro cúbico, da argila 19 kN por metro cúbico, respectivamente. Para a argila, nós temos o E0, o que é o E0? É o índice de vazios iniciais, e nós temos o MV, que é o coeficiente de variação volumétrica. Se for colocado um aterro de 3 metros acima do terreno, com peso específico 14,6, determina o recalque. Então, esse aqui é nosso maciço de solo. Aí, a gente vai colocar um aterro aqui em cima. Esse aterro tem 3 metros. Então, é esse aterro que vai causar a deformação da nossa argila. Então, esse aterro aqui com 3 metros de altura e 14,6 kN por metro cúbico. Eu tenho que determinar qual que é o recalque aqui na argila. Como que eu faço para determinar esse recalque? Então, tem uma equação que a gente tem, tem uma equação que ela vai relacionar o MV com o recalque. Qual equação é essa? O recalque, ele vai ser igual à variação da tensão vezes MV, que é o coeficiente de variação volumétrica, vezes H1, que é a altura da minha camada de argila.
essa aqui a equação que eu tenho para poder obter o recalque por meio desse coeficiente aqui, desse parâmetro do solo. A professora tem outras? Tem inúmeras equações que a gente pode utilizar. Vocês vão procurar aquela que tem os termos que vocês precisam. Então, se eu já tenho o MV, eu tenho uma equação que ela é o seguinte: o recalque ela é igual ao coeficiente 1 sobre... H sobre 1 mais E0 vezes E1 menos E2. Então, essa aqui eu tenho a altura da camada de argila dividido por 1 mais o índice de vazios inicial vezes a variação no índice de vazios. Foi me dada essa variação do índice de vazios, o final e o inicial? Não, só foi me dado o inicial. Tem uma equação que a gente pode calcular ela a partir dessa equação aqui, ó, que vai ser H de 1 mais E0 vezes o coeficiente de compressão logaritmo da tensão final sobre a tensão inicial. Tem o meu coeficiente de compressão? Não tem. Então, se eu não tenho esses valores aqui, eu vou usar aquela equação que já me dá um valor, que já me dá um parâmetro que eu tenho. Por isso que são inúmeras as equações que vocês viram lá na nossa aula de recalque. Então, se eu for utilizar aqui, eu vou determinar que o meu recalque, a variação de tensão. O que vai causar variação de tensão aqui nesse meu solo? O que vai causar variação de tensão é o aterro. Então, essa variação ela vai ser dada por quê? Por 3 vezes 14,6. Então, essa variação de tensão é a variação devido ao aterro. Tem outra forma de fazer isso? Tem. Vocês podem determinar a tensão efetiva inicial, a tensão efetiva final e fazer a final menos a inicial. A única coisa que a gente vai ter diferente vai ser o aterro. Então, vocês vão sair com o mesmo resultado no final. Variação de tensão efetiva vai ser essa pressão devido ao aterro, vezes o meu coeficiente de variação volumétrica, que é 9,4, vezes 10 a menos 4, vezes a altura da camada de argila. A altura da camada de argila, 10 metros. Isso aqui vai dar um recalque para a gente de 0,41 metros. Esse recalque é a mesma coisa que a gente falar que é 41,2 centímetros, tá bom? Esse é o recalque que essa camada de argila vai sofrer quando a gente tiver esse aterro de 3 metros sendo aplicado sobre ele. Próximo, essa aqui foi a nossa letra A. Determinar o recalque específico. O que é o recalque específico? O recalque específico ele é representado pelo aquele símbolo de deformação, que é o nosso epsilon, e ele vai ser dado pelo recalque sobre a altura da camada de argila. Então, o recalque específico para esse solo vai ser o recalque que a gente determinou que é 0,412, dividido pela altura da camada de argila, que é 10. Isso aí vai dar para a gente 0,0412. Não tem unidade, porque é metro sobre metro. Então, metro sobre metro, a gente não vai ter unidade, tá bom? Esse é o recalque específico que a gente vai ter da nossa argila. Determinar a altura reduzida da argila. O que é altura reduzida? A altura reduzida vai ser aquele nosso H0. Então, como que eu faço para determinar essa altura reduzida? Minha equação para altura reduzida não está aqui. Só um instantinho que eu vou pegar ela aqui na nossa aula de recalque, tá bom? Então, a altura do solo é igual a H0 de 1 mais E1. O que significa isso?
A altura do meu solo antes da deformação vai ser igual a H0, que é aquela altura dos grãos, vezes 1 mais o índice de vazios iniciais. Então, para eu achar H0, é só eu fazer H1 sobre 1 mais E1. H0, que é a minha altura reduzida, vai ser 10, dividido por 1 mais o índice de vazios inicial do nosso solo é de 1,9. Então, nessa nossa camada de argilas de 10 metros, nós vamos ter uma altura reduzida de total de 3,49, 45 metros. Até aí, tudo bem? Ok. Depois disso, nós temos que determinar o módulo de compressão edométrica. D. O que é o módulo de compressão edométrica? Vai ser o AV. Então, o AV é o módulo de compressão edométrica. Deixa eu só conferir se é o AV mesmo. Não, é o D, olha só. Módulo de compressão edométrica. Como que a gente faz para calcular o módulo de compressão edométrica? D é igual a 1 sobre MV. Então, o meu D, que é o módulo de compressão edométrica, vai ser 1 sobre o MV, que é 9,4 vezes 10 a menos 4. Então, D vai ser igual a 1063,83. Qual que é a unidade? A unidade que a gente tem do MV é metro quadrado por quilonewton, então aqui vai ser quilonewton por metro quadrado. Tudo bem? Certinho. Certinho? Agora a gente tem que determinar o coeficiente de compressibilidade. Coeficiente de compressibilidade. Onde está esse E1? Esse E1, Samuel, é antes da deformação. Então, como é antes da deformação, é o que foi dado na questão, tá bom? Vou levantar aqui. Então, esse E1 aqui, ele é o que foi dado na questão antes da deformação. Então, é o nosso índice de vazios inicial. Se nós tivermos igual antes da deformação e depois da deformação, o E2 vai ser o que ocorreu depois da deformação. Isso que ele foi dado na questão. Agora, nós temos que determinar o coeficiente de compressibilidade. O coeficiente de compressibilidade é o nosso AV. Então, na letra E, coeficiente de compressibilidade. Professora, ali no D é metro cúbico ou é metro quadrado? Metro quadrado. Eu pus cúbico? Obrigada. Compressibilidade. Então, AV é igual a menos 1 mais E0 vezes MV. AV vai ser igual a 1 mais 1,9 vezes 9,4 vezes 10 a menos 4. Isso aqui vai dar ok? Ok.
Então, essa aqui é só a aplicação das equações. Onde vocês vão encontrar essas equações? Lá na nossa aula, deixa eu abrir para vocês. Nós temos aqui do ensaio edométrico os parâmetros que a gente obtém. Então, como que a gente pode determinar esses parâmetros um com o outro? Então, a gente já tem aquele coeficiente de variação volumétrica. A gente consegue relacionar o coeficiente de compressibilidade com o módulo de compressão edométrica. E nós temos a nossa equação do recalque. Então, aqui embaixo tem a equação da altura reduzida para a nossa aula e como que a gente pode determinar o recalque. Então, pelo aquele índice de vazios, pela variação do índice de vazios, a gente consegue determinar a partir do coeficiente de compressibilidade, a partir do coeficiente edométrico, coeficiente do ensaio edométrico, ou a partir do MV, que é o nosso coeficiente de variação volumétrica, tá bom? Então, essas equações de recalque aqui, essa questão foi só para a gente aplicar algumas dessas fórmulas, ok? Ok. Vamos procurar outro. Mais um de recalque, depois a gente entra para a teoria do adensamento. Considere o maciço de solo apresentado. O peso específico da argila arenosa é 17,5 kN por metro cúbico. Da areia fina é 14,5 kN por metro cúbico. Da argila siltosa, 16 kN por metro cúbico. E da areia compacta é de 20 kN por metro cúbico. Considere que o E0 seja igual a 1,8, o CC igual a 0,6. Qual será o recalque na argila siltosa se um aterro com peso específico de 18 kN por metro cúbico de 3 metros for colocado sobre a camada de argila arenosa? Então, se a gente for olhar aqui, eu quero saber qual que vai ser o recalque na minha argila siltosa. Deixa eu aumentar essa imagem. Eu quero saber qual que é o recalque aqui na minha argila siltosa. Foi só para mim que travou? Não tá aparecendo a questão, não, professor? Tá, não? Desculpa, então deixa eu colocar de novo. Ver se... Não. Vocês estão vendo agora? Aí, agora tá vendo. Agora sim. Sim. Então, a gente quer saber qual que é o recalque na nossa argila siltosa. Se nós construirmos um aterro aqui em cima, onde esse aterro ele vai ter um peso específico de 18 kN por metro cúbico. De informações, nós temos o coeficiente de compressão dessa argila e nós temos qual que é o seu índice de vazios inicial. Como que a gente faz, então, para determinar? Essa argila, ela tem algum histórico de pré-adensamento? Ela tem uma tensão de pré-adensamento? Não foi dito no nosso exercício. Se não foi dito, é porque não tem nenhum pré-adensamento. Ela é uma argila que ela está no seu estado, no estado virgem, ainda não teve carregamento. Então, o que a gente vai fazer com essa argila? A gente vai determinar o recalque a partir daquela equação, onde o recalque vai ser igual à altura da camada de argila dividido por 1 mais E0, vezes o meu coeficiente de compressão, logaritmo da tensão final sobre a tensão inicial. Tensão efetiva final sobre a tensão efetiva inicial. Onde a tensão efetiva inicial é a tensão efetiva no ponto médio da argila antes do carregamento, e a tensão efetiva final vai ser a tensão efetiva no ponto médio da argila depois do carregamento. No caso, o carregamento é nosso aterro. Então, vamos determinar essas tensões efetivas. Como que a gente vai fazer isso? Vamos lá para a inicial. Tensão efetiva inicial vai ser igual ao quê? O que está causando o recalque aqui em cima da minha argila? Eu tenho a própria argila no ponto médio dela, tenho essa areia fina compacta e tenho a argila arenosa antes do carregamento. Então, esse carregamento aqui no primeiro momento, ele não vai existir. Como que a gente faz para determinar, então, qual que vai ser essa tensão efetiva? Nós vamos fazer a argila siltosa, o comprimento aqui, vezes o peso específico. Qual que é o comprimento? De 10 até 15, a gente vai ter 5 metros. Aqui, então, eu tenho 2,5 metros de argila siltosa. 2,5 vezes o peso específico. Qual que é o peso específico dessa argila siltosa? 16 kN por metro cúbico. Mais a areia fina. Então, a areia fina, ela tem 14,5 kN vezes qual que é o comprimento de areia fina que a gente tem? 10 metros.
mais argila arenosa. Nossa argila arenosa tem 2 metros, vezes o peso específico dela, que é 17,5 quilonewtons. Para que eu determine a minha tensão efetiva, eu tenho que retirar a parcela da pressão neutra. O que vai ser a pressão neutra? É onde eu tenho a água. Então, a água aqui ela vai estar com qual altura? Desse ponto médio da argila até onde eu tenho o nível de água, até esse ponto aqui. Então, vai ser 8 mais 2,5. Vai dar 10,5 vezes o peso específico da água, que é 10 quilonewtons por metro cúbico. Então, a minha tensão efetiva vai ser igual a quanto? Professora, Oi? eu não entendi, foi ali na areia fina. Por que é 10? Que 10 vezes 14. Por que é 10? Ah, não é 10, é 8, né? Desculpa. Ah, assim. 8 vezes, eu enxerguei aqui do 0 a 10, esqueci da argila. É 8 metros aqui. Então, 8, vamos conferir, 2,5, 8, 2 e 10,5 aqui da nossa água, correto? Nossa tensão efetiva, então, vai ser igual a quanto? Se a minha não estiver errada, é 86. 86? Alguém confira depois, por favor. Essa é a nossa tensão efetiva final. O que vai ser a tensão efetiva inicial? Essa é a nossa tensão efetiva inicial. Afinal, a gente tem que considerar o aterro. Então, a tensão efetiva final vai ser igual a 86 mais a tensão devida ao aterro, que é 3 vezes 18. Então, a minha tensão efetiva final vai ser de quanto? 140? Achei a tensão efetiva final e a inicial no ponto médio da argila, só eu substituir na equação. Então, o meu recalque vai ser igual a H, que é a altura da camada de argila. Nossa altura da camada de argila, 5 metros. Dividido por 1 mais é 0, que é 1,8. Vezes o coeficiente de compressão, que vale 0,6, vezes logaritmo da tensão final sobre a tensão inicial. Isso aqui vai dar para a gente um recalque de 0,22 27 metros. Isso aqui é um recalque de 22,7 centímetros. Tudo bem? Nós vamos cair agora, tá? E aí a gente